Fala aí, meu consagrado e minha consagrada. Cara, sempre quis começar um vídeo assim, velho. Sempre quis começar. Meu consagrado e minha consagrada, você, o ralador de roda no meio-fio. Você já entendeu que nós estamos aqui hoje com pessoas ultra mega Power Ranger. Show de bola. Pessoal, Xenão e Xenosa. Meu Deus, essa mesa hoje aqui tá demais. Xenão, Hugo, Isadora. Muito obrigado por estar sentado aqui nessa mesa, nesse bate-papo update Fã número um tá aqui. Eu sou, mano, eu não vou esconder não, cara, eu realmente sou fã, Hugão e Isadora, vocês são diferenciadíssimos. É isso aí, fala aí, meus consagrados. E consagradas. Meus quebradores de câmbio iMotion. Nós temos um cara aqui que sofreu com o câmbio iMotion. Não, iMotion não. É Power Shift, pior, né? É o Power Sheet que o Hugão falou. Power Sheet. Power Sheet tá ali atrás, uma testemunha viva do que o Power Sheet pode fazer na vida da pessoa. Quantos dias, mano? 50 dias sem? 50 dias sem carro. 55 dias sem carro, Hugão. No Fiesta, New Fiesta com Power Shift. Fiesta Titânio. Quando você compra um carro com Power Shift, o mecânico anda mais que o dono, né? Sempre é assim, todo mundo. Pessoal, então você já entendeu, nós estamos aqui com Xenão e Xenosa. Uma alegria muito grande, realmente. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eles que são hoje, pessoal, uns dos mais consagrados influenciadores de automóveis no Brasil, cara. Como é que é ser assim? Você anda na rua, né? Vocês andam na rua assim, o povo, Xenão, Xenosa. No Brasil inteiro hoje, né, cara? Porque 500 mil no YouTube, quase 300 mil no Instagram. Isso, justamente. Não, todo dia praticamente eu encontro alguém, né? Todo dia eu encontro alguém na rua aqui em Goiânia, todo dia eu encontro alguém. Tem hora que eu tô gravando assim, aí passa alguém gritando, Xenão. Ai, que legal. Né? Então todo dia eu encontro, eu tava em BH trabalhando e também encontrei pessoas lá que me conheciam. Eu pedi pro pessoal ir lá também pra poder me cumprimentar, tirar foto, eles foram, né, pra conhecer. Esse ano a gente foi pro México. A gente tava lá na sacada, tinha um cara gritando Xenão, conheceu ele lá na sacada. No México. Internacionalmente conhecido. Internacional. Igual a gente, nós somos internacionalmente desconhecidos. Chega lá, hein? Pessoal, então é isso, né, gente? Vocês vão aí acompanhar. Não sei se você está nos assistindo ou nos ouvindo no seu agregador oficial de podcast. Hoje nós vamos bater um papo, então, com esse casal sensacional, influenciadores do mundo automobilístico. E a atuação deles é muito legal. Vou fazer aqui, primeiro, né, as vezes aqui do perfil do Hugão e da Isadora. Hugo Xenão tem 27 anos, cursou geografia, atualmente é youtuber. Em 2017, senhoras e senhores, foi responsável pelo case de sucesso nacional das redes sociais da loja Pony Veículos, que é do padrasto, grande Antônio, padrasto do Hugo. Em 2018, começou a gravar stories para o Instagram e viralizou novamente. A gente vai falar assim do poder viral que vocês têm, né? Uhum. Em 2020, saiu da loja onde eu trabalhava para se dedicar 100% aos trabalhos de internet. E hoje conta com mais de 500 mil inscritos no YouTube e 300 mil seguidores no Instagram. Senhoras e senhores, nós estamos aqui de fato diante de uma grandeza. Poderia ser a lasanha dos influenciadores. A lasanha dos influenciadores. Vamos lá. Não sei se isso é bom, não, mas tudo bem. Vamos lá. Eu gosto de lasanha. Então, cara, eu quero até perguntar pra ele. Tem hora que lasanha uma coisa boa, tem hora que lasanha é uma coisa assim. É igual os caras lá no Recife falam assim. Tem Não, Recife fala assim, vixe, Ave Maria. Era porque assim, tem hora que você tá elogiando um carro chamando ele de lasanha, tem hora que você tá falando que ele é um treinão, assim, meio gastador, né? A gente vai entender daqui a pouco, o Hugo vai explicar isso. A Isadora, gente, mais conhecida como Xenosa, tem 25 anos, é formada em nutrição, atuou na área por 5 anos. Atualmente trabalha como influenciadora digital, é modelo e assessora parceirona do Xenão. A gente vai falar um pouco aqui da parte que ela teve que dar uma pausa na carreira por causa de ser diagnosticada com burnout. E a gente já quer começar de cara na relação de vocês dois. Como é que vocês se conheceram, Xenão e Xenosa? Quer começar, amor? Vou contar. Nós nos conhecemos em 2018, ó. 17. 18. 18, foi mesmo. Corrige. 2018.
Eu tinha acabado de formar, assim, foi um dia depois da minha colação de grau da faculdade. Fui comemorar o carnaval em Caldas Novas com as minhas amigas. Olha, cara. Cheguei lá na Lagoa Quente, me deparei com o Xenão. Foi um amor de carnaval, no show do Mr. Catra. Nossa. No show do Mr. Catra. Não, do Mr. Catra. Nada, Mr. Catra, e tinha um show sertanejo lá também. E aí, ele tava lá com a família dele, com a mãe dele, com o Antônio, o padrasto dele, o Gustavo. Um abraço, Gustavão, Antônio. Meu cunhado. E foi aquela coisa de carnaval. Olhei, beijei, e aí a gente continuou ficando junto. Que legal. Nem teve pedido de namoro, né? Depois de 10 meses, ele me pediu em casamento. Foi isso. Vamos parar de enrolação. Assim, eu senti que era mulher, e aí que ia dar certo, e deu, né? E tem dado. E vocês se casaram já tem quanto tempo? Já tem 3 anos, né? Foi 2019 que nós 2019. casamos. Outubro de 2019, então já são 3 anos pandemia. casados. Não, pandemia Não, foi antes. 2020, né? Pandemia. Se nós tivéssemos atrasado 1 ano, não teria casamento. Nossa, é mesmo, hein, cara. Pois é, então... E assim, minha vida mudou completamente depois que eu conheci a Isadora, de fato, sabe? Parece que mudou completamente. Inclusive foi logo em 2020, né? Que eu saí da loja e ela me apoiou 100%, né? Nessa empreitada, porque para muitas pessoas você vai sair de um trabalho fixo para ir trabalhar com internet. A maioria das pessoas não entendem, acha que Não é besteira, não acredita. Mas assim, eu mostrei pra Isadora que, vamos dizer assim, não tinha, tinha como dar errado, com certeza, né? Mas também não tinha plano B. Isso. E fazer até dar certo. Tinha que fazer até dar certo. E se eu continuasse na loja, apesar de tudo que eu tinha conquistado lá dentro, que foi muito bom, se eu continuasse lá, eu ia ficar no ostracismo. As pessoas iam me esquecer. Eu sempre senti isso. Então, minha mãe sempre fala comigo assim, ela falou pra mim que eu não posso perder o cavalo selado. O cavalo selado só passa uma vez, né? Forte. E eu peguei esse cavalo lá em 2017, quando viralizou a Pony Veículos. Mas eu percebi que eu tinha que dar algum jeito de continuar com isso, porque senão eu seria só mais um, que já foi. Aí eu resolvi sair da loja e trabalhar e ir pro mundo, né? E se você... Desculpa, pode continuar. Não, isso, ir pro mundo, trabalhar pra mim, gravar tudo que é tipo de carro, ter minha identidade própria, principalmente, porque eu não tinha minha identidade ainda. Entendeu? Eu ia perguntar se você que foi que fez aquela propaganda lá do pônei maldito lá, Dos pôneis malditos. da caminhonete lá. Não, aquele lá foi outro insano, mas assim, foi outra pessoa genial, aliás. Genial, né, cara? Pôneis malditos. Bom, falar em genialidade, assim, da onde que surgiu isso, assim? Porque você tem uns jargões, cara, que são, assim, me desculpa falar, mas são infantis, mas por ser infantis, a galera ama, cara, assim, talvez um negócio que todo mundo queria falar, fica lá dentro e ninguém tem coragem de pôr. Eu sei que o Gão, você faz isso, né, cara? Por exemplo, você chama tabela flip, agora eu ia falar Felipe. Tabela Felipe, né? Tabela de Felipe. Então, assim, essas brincadeirinhas, cara, você já tinha isso, assim, você tava segurando as criatividades na sua fala e só depois que você saiu e ganhou essas asas? Ou você sempre fez isso e ninguém nunca notou, cara? Como é que era isso, velho? Não, justamente isso aí é uma energia que eu tenho muito reprimida, vamos dizer assim, sabe? Eu era uma criança, gostava de falar muito, gostava de ser aquela criança que entendia tudo, sabe a criança inteligentona? Autodidata. Eu li sobre política quando era criança, por exemplo. Eu gostava de falar sobre isso. Sua avó me falou que você gostava de conversar com adulto. Ele com adulto. Gosta de conversar com Isso é um negócio. Eu gostava de conversar com adulto. Eu sempre gostei mais de conversar com pessoas mais velhas do que eu. E isso, vamos dizer assim, isso aí, quando é uma criança, o que acontece? A criança acaba sendo impedida de fazer isso. Por quê? Porque a criança não sabe o que tá fazendo, né? Não tem limite. Criança não pode. Não, e também a questão de assim, não, chega, né? Você já tá enchendo o saco, vamos falar de outra coisa. Então, assim, toda criança, a mesma criança, ela acaba sendo um pouco reprimida, isso que eu ia falar. As crianças geralmente são muito reprimidas pelos adultos, isso é verdade. né? Quando estão fazendo qualquer coisa demais. E aí eu sinto que eu fui muito reprimido com isso, e na criatividade, na criação, eu conseguia soltar isso, extravasar
Não tinha limites, né? Não tem limites. Tanto que antes de gravar, eu escrevia bastante. Eu escrevia poema, eu escrevia conto, eu escrevia artigos de política, por exemplo. Que legal, cara. Mas assim, era muito pra mim, né? Pra mim, eu me sentia muito bem escrevendo. Quando eu escrevia, eu me sentia muito bem, porque eu liberava aquela energia. E isso, com o tempo, foi canalizado pros vídeos de carro. E basicamente, depois que eu gravo um vídeo, eu fico muito feliz, fico muito alegre, muito feliz. E esses jargões, eles saem naturalmente. Sério, eu não... Muitas vezes eu não penso. Né? Não é planejado. Porque agora já mais um pouco, né? Porque pegou, né? Mas agora pegou. Muitas vezes eu esqueço de falar, porque não é planejado. Entendi. Entendeu? Muitos começam a comentar, não, você tá... Tô sentindo falta do porta-malas maior que o do Renegado. Isso. Quando fala gasolina. Quando fala gasolina. Mas é porque meu negócio é tão sem roteiro, eu faço tão naturalidade... que acaba que eu até os jargões eu deixo de falar às vezes e falo outros, eu tento criar outros. Mas as pessoas geralmente elas gostam de um script, né? Isso é verdade. Na criação de conteúdo as pessoas gostam de uma tabelinha, onde você fala exatamente... De um processo, mas, por exemplo, a forma que você faz, se percebe que tem um processo, mas não é um processo engessado. Isso. É o que o Vitão tava falando, né? Que você, por exemplo, vendo seus vídeos, dá a impressão, tipo assim, pô, aquilo que eu tô pensando aqui, alguém tá falando pra mim. Porque naturalmente a gente pensa aquilo. Só que a gente normalmente não conversa, igual você falou. Não vou chegar no meio de uma roda de conversas e falando brincadeiras e tal. Eu até faço isso, né? Mas é outro caso. O pessoal até zoa. Mas ok. Mas não é natural, né? As pessoas pensarem dessa forma. E por isso que tem essa identificação maior, né? Eu acho, né? Desse roteiro desroteirizado, né? Porque do tamanho que vocês estão hoje, assim, vocês têm um escritório com muitas pessoas, porque a galera vê vocês assim lá no YouTube e tal. Porque, gente, falar a verdade aqui pra vocês, senhoras e senhores, eu comecei a falar com a Isadora, eu achei que era outra pessoa, né? Não sei se você entendeu, assim, quando eu comecei a falar, ela falou assim, vocês querem que vá o Xenão e a Xenosa? Eu falei, pensei que tava falando com uma outra secretária. Eu estava falando com a própria Isadora, senhoras e senhores. Então, assim, como é que é hoje ali? Vocês fazem o script ou não? Eu sei que o pessoal te contrata para ir lá. Sei lá, eu queria entender um pouco dessa mecânica, assim. Hoje, a parte financeira do escritório, Xenão e Xenosa, entra só da internet ou essas parcerias? Os caras me perguntaram um dia, o Xenão, será que ele ganha... ele ganha comissão da venda dos carros que ele filma? Cara, essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Sim, você ganha comissão daqueles carros que você vai... Hoje eu tô aqui na Atlanta Veículos, um exemplo lá que você faz. Tô fazendo até propaganda pra galera aqui. Esse episódio é patrocinado pela Atlanta. Vai bater na sua porta o e-mail, viu, Atlanta? Ô, galera, então assim, como é que é isso? Vocês fazem os scripts pensados e tal? Como é que é esse arranjo? É você que entra em contato, adora você que acerta quais os carros que o Xenão vai falar. Aí você que faz, Xenão, como foi eu que ajeitei aqui esse carro, uma comissão para mim, uma comissão para você. Você que faz a divisão, como é que é isso, Adora? Então, você falou que parece outra pessoa, é porque eu acho que com o tempo eu já desenvolvi tantos papéis que eu realmente eu peguei um pouco ali de cada função pra mim. Às vezes eu tô conversando, por exemplo, com você pra fechar o financeiro. Sou eu também, tá? Tudo sou eu. Financeiro sou eu, secretário sou eu. Eu mando proposta pra alguma marca se a gente tiver interesse em fechar alguma coisa. Não. Claro que tudo passa pelo Xenão. Eu não aprovo nada sem mostrar pra ele, né? Ele que dá o aval pra poder fazer ou não alguma coisa. Mas aí, às vezes, eu mando algum vídeo, né, com roteiro. Alguns têm roteiro sobre o roteiro, outros não, depende muito. E nós preferimos que não tenha roteiro para que saia o mais natural possível do jeito do Xenão. Legal. Mas tudo sou eu. Aí, às vezes a pessoa fala, olha, não... Reels, por exemplo, eu que edito. Eu também sou editora do Xenão. Que legal. Capa do Reels, ou capa até do canal, quando ele começou, lá em 2020, não tinha gente para fazer. Eu não tenho curso nenhum. Meu curso foi quando eu fui casar, que eu fui aprender a mexer no Canva para fazer nosso convite, que a gente tava zero dinheiro, tinha muito dinheiro para fazer a festa. Essa parte da edição foi eu que fiz e aprendi. Então, às vezes, alguém me manda mensagem e fala, olha, esse Reels não ficou bom em tal parte. Tem como editar? Eu falo,
Claro, vou mandar pro nosso editor, daqui uma hora eu te mando. Ou então, quanto que fica para fazer publicação X? Vou pedir pro financeiro mandar aqui o orçamento, já eu te falo. Tudo só eu fico lá no computador. Assim, é um trabalho que muitas vezes tem gente que não vê, né? Igual, tem gente que fala pra mim, seu marido só grava vídeo? Falo, só grava vídeo. Ele é a estrela do E você fica só em casa agora, trabalhando no escritório? Só em casa no escritório trabalhando. Não tem um escritório com muitas pessoas. Eu que represento muitas funções e o Xenon também, né? Que ele também acaba que a gente fica lá no escritório, tanto que agora a gente definiu que lá na nossa casa, quando a gente vai falar de trabalho, a gente tem que ir pro escritório. Para separar essa coisa. Dica aí, galera, do home office. Isso é legal. Aí, às vezes, quando vai uma conversa mais profunda, ele fala, você não entregou tal conteúdo, tá atrasado. Mas não é sua esposa que tá falando, é sua assessora. Para não dar briga, porque a gente fica muito ali junto. Cara, isso é muito importante. Então, por isso que a gente decorou lá em casa um escritório de verdade para dar aquele ambiente de trabalho. É naquele lugar que vocês gravam, com as duas cadeironas e tal. Isso. Que massa. Ó, para o casal, né, gente? Assim, eu também empreendo com a minha esposa agora, recentemente, né? Graças a Deus. Não é fácil, né? É um desafio, assim, de separar realmente o que é trabalho, o que é matrimônio, porque, assim, vocês ainda não têm filhos. Eu acho que outra coisa que eu vou perguntar daqui a pouquinho, assim, se a galera pressiona seus pais e tal. Mas é assim, como vocês não têm filhos, os xeninhos. Esses dias eu vi o Xenão falando, gente, coloca o nome da minha mãe aí, que você fez o vídeo lá com sua mãe. Braço pra dona Eliette. Eliette é essa, um abraço. E o seu Antônio. E você falou assim, gente, coloca aí o nome o apelido da minha mãe. Ficou Xenona, eu acho que a galera chamou mais. Não sei, ficou lá Xenona. Mas assim, no caso de vocês, né? Um casal que trabalha juntos. Essa primeira separação que você falou aí de, poxa, não, vamos falar de serviço, corremos lá pro escritório. Quando começa a ficar mais sério, qual é o subterfúgio que vocês usam? Assim, por exemplo, tem hora que fica tenso as coisas, né? Vocês, a primeira coisa é essa que você falou, vocês saem do ambiente, por exemplo, na cama, né? Sentou lá pra dormir, não, vamos falar de trabalho, não, vamos sair, levantar e vamos lá pro escritório. Tem outra coisa que vocês fazem assim, chegou a pensar, não, vamos contratar alguém então, porque já tá ficando sobrecarregado. Parece que tem uma pessoa que você chama, não sei se é Luiz, que de vez em quando vocês falam, Luiz. que edita os vídeos. O Luiz é o meu editor. Seu editor. Assim, ele edita pra mim meus vídeos. Certo. Basicamente, hoje nós temos 2 editores, né? Então, os editores dos vídeos da Isadora, Renato. que é o Renato, que é porque são temas diferentes, e tem o meu editor, que é o Luiz. Tá. Então, basicamente, são 4 pessoas, né? Que trabalham hoje com o Xenão, Xenosa, tudo. Porque o meu ramo agora é carro, só que a Xenosa aparece nos meus vídeos de vez em quando, né? Mas no canal da Xenosa hoje o conteúdo é família, é casa, é moda também. Vlog, né? É um vlog, é organização, tudo que a Isadora gosta. E eu também de vez em quando apareço no canal dela. Lá que a gente já viu isso. Então, sobre isso aí, que a gente gosta, vamos dizer assim. A gente chega em casa, né? Chega em casa lá pelas 5h30, aí a gente vai pro escritório. Sempre é assim. Chegou em casa, vai pro escritório já. Chegou de casa da rua, trabalhando, vai pro escritório. Quer dizer, toda vez que a gente chega em casa, a gente vai pro escritório, né? Toda vez. Sim. Basicamente, enfim. Chegamos no escritório, aí nós vamos trabalhar a última parte, né? Quando é leve, quando o terceiro turno é leve, a gente termina lá pelas 7h30, certo? E aí, terminou o terceiro turno, como funciona? Nós vamos jantar e assistir uma série. Quando a gente vai jantar e assistir uma série, basicamente acabou. Não tem mais nada de trabalho. Se tiver, esquece, deixa pra amanhã. Às vezes eu lembro de alguma coisa, eu não comento com ela. Responder direct. Legal, isso aí, hein? Separa certinho. Você não comenta de propósito, não, mas esperar cada coisa na sua caixinha. Eu comento amanhã. Desculpa. Eu comento amanhã com ela, né? E aí a gente tenta deixar isso. Fomos jantar e assistir série, dali pra frente, acabou, né? Aí no outro dia é outra história. Aí começa de novo. E vocês estabelecem assim um dia de descansar? Você falou em off aqui, né, Hugão? Tem um dia que você não gosta de trabalhar. Que é terça-feira. Terça-feira. Como é que é isso aí, cara? Ainda bem que amanhã é feriado, né? Terça-feira. Olha,
tá bem difícil a gente tentar definir um horário, um dia para descansar. A né? verdade é que a gente não tem uma rotina certa, né? Eu, às vezes, tem semana que é muito puxada de gravação externa. Outros dias a gente trabalha mais em casa. E agora nós estamos de mudança. Então, aí juntou tudo isso com mudança, com gravações, né? Minhas e dele. Aí a gente não tá tendo. Você começou a vida de modelo agora? Eu comecei a vida de modelo. Então, eu tô tendo curso dia de domingo. Nossa, Então, correria. Puxado. não tá tendo tempo. Mas nosso foco agora é viagem de fim de ano. Porque esse final de ano agora aqui não tem descanso, não, tem? Não tem não. Tem não. Não tem. E graças a Deus, né? Também, Graças a Deus. Beleza, você saiu de um universo de nutrição, né? Pra trabalhar com o Hugo nos seus vídeos e tal. O que seus pais falaram assim? Poxa, foi natural, minha filha. Você vai Queria que você fosse médica. Isso, como é que é isso, Isadora? Como é que foi pros seus pais, assim? Assim, eu vim de uma família muito simples. Eu sou de Piracanjuba, né? Lá do Abraço pra interior. Piracanjuba. Abraço. Mais um patrocinador aí. Que Barlana, patrocinador Que Barlana. Não. Inglês Piracanjuba. E todo mundo conhece Piracanjuba por causa do Kibe, né? Passa lá. Ninguém para, só passa. Come e vai embora pra Caldas Novas. E assim, sempre foi muito eu, minha mãe e minha avó. E minha mãe sempre batalhou muito. Minha mãe é professora. Olha então, aí. sempre me motivou a estudar e é assim que vai vencer na vida. Então, quando eu formei, eu mudei para Anápolis, consegui bolsa. Então, assim, meu processo até a formatura foi muito difícil. Foi sempre muito, muito trabalhoso. A gente pegava faxina de casa para lavar. Eu vendia bombom. E assim, pra contar isso pra ela foi difícil, porque eu já vi esse peso da nossa luta que foi pra eu conseguir formar. Então, eu demorei muito a criar coragem pra falar pra ela, pra falar pras pessoas, falar no Instagram, né, que eu falo abertamente sobre a minha rotina. Então, foi difícil. E até eu entender que eu estava com burnout, porque quando eu formei, eu atendia em 6 cidades, né? 5, 6. Uau, que é isso? É mesmo? Eu ficava trançando aqui no interior, Goiânia, Maripotaba. Eu andava em cerca de quantos quilômetros que você falou? Por semana? Acho que você dava uns 500, 600. Uau. Por semana. Forte, hein? E Sozinha, pegava o carro e saía pra atender. eu e Deus. Uau. Eu e Deus. E aí, assim, eu passava um medo também de dirigir, porque eu tinha acabado de tirar a carteira. Quando a gente se conheceu, nossa vida mudou totalmente. Não só a dele, a minha também mudou. Porque aí eu falava, eu não vou namorar ninguém que é de outra cidade. Porque como que eu vou ficar indo? Nossa. Eu tenho medo de dirigir. 5 cidades pra andar, mais uma. E aí, não, depois que eu comecei a namorar ele, que começou essa rotina também de cidades. E eu fiquei muito cansada, fui ficando exausta, aí fui diminuindo as cidades. Aí o Xenão estourou de novo, né? Mais ainda, teve um outro boom. E precisou que eu fosse a assessora dele. Cuidar disso, WhatsApp, posts. E eu fiquei sobrecarregada. Nossa. Tinha dia que eu não queria levantar da cama. Você continuou trabalhando e assessorando ele, né? Sim. Caramba. E assim, eu sou muito perfeccionista. Se eu não for fazer as duas coisas boas, eu não vou fazer pela metade mal feito. Então, foi julho desse ano, né? Nós sentamos e conversamos. Eu falei, olha, eu não tô conseguindo. E o trabalho que eu faço pra ele, eu sei que é uma coisa que requer que seja uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai dedicar mesmo. Que conhece, né, o estilo dele também, que é uma dificuldade que a gente tem, principalmente quando se fala de edição, de conteúdo, porque tá tudo na cabeça dele. Mas quem vai produzir, por exemplo, ele cria, mas o cara vai editar, colocar uma legenda, algo do tipo. Isso. Às vezes a cabeça dele lá não combina com a dele, né? Não, e até propostas de trabalho. E tem coisa que eu sei que ele não faz. A gente recebe muitas propostas. Mas tem que ser respondido. Então eu tenho que estar ali. Vamos fazer toda terça-feira. O Xenão não vai gostar. Né? Ele tem que descansar. Toda terça-feira. Pior que eu peguei. Mas então, olha, sinceramente, depois que eu falei pra ela assim que ela poderia trabalhar comigo, eu falei pra ela que eu queria que ela trabalhasse comigo, na verdade. E em nenhum momento eu falei pra ela assim, eu achei ruim ela desistir da nutrição. Porque eu sei muito bem como é você fazer uma faculdade e você partir para outro rumo. Porque você entra numa faculdade, no Brasil, na maioria dos países, você entra numa faculdade com 18, 19 anos, você é uma criança ainda. Eu entrei com 17, a gente cai de paraquedas ali num curso.
Você é uma criança ainda, Você sabe? tomar uma decisão pra sua vida toda, Justamente. Não é fácil isso. Então, assim, pra mim, a coisa mais normal do mundo hoje, assim, na minha cabeça, é você não fazer o curso da faculdade que você cursou e tal. Porque você não sabe nada da vida, você nem sabe você nem sabe quem você é, bicho. Sim. Tem gente que vai descobrir quem é realmente depois dos 50 anos, ou nunca descobre, porque é uma coisa... você se descobrir é uma coisa muito difícil. É com o tempo, né? Eu, por exemplo, eu me conheço o meu jeito de gravar. Eu me conheço para gravar. Mas como pessoa ainda não me conheço completamente. É um processo. É um processo. Então eu falei para ela que seria muito melhor ela trabalhar pra gente, né? Que é pra gente, trabalhando pra nós. Os dois, E depois que ela assumiu assessoria full time o tempo inteiro, vamos dizer assim, nós fechamos muitos trabalhos. Chegou um momento que eu falei assim que eu não queria, que eu queria parar de... fecha a torneira aí, vamos deixar pro ano que vem para poder aceitar novos jobs, porque, nossa, chegou muito job para fazer, muito trabalho, graças a Deus, né? Muitas marcas grandes também, porque nós fazemos uma boa peneira para poder, na hora de aceitar, né? Tem muita coisa que eu não aceito, muita. Eu poderia estar fazendo muito mais publi, né? Só que também... Será que ele não gosta da Peugeot? Citroën eles gostam, que eu sei. Tem 3 segundo Citroën já. Tudo que engloba carro a gente gosta, né? Tudo que engloba carro a gente gosta. São outras coisas que aparecem aí. Mas eu tive a sorte, assim, de ter uma companheira que sabe mexer com isso. Ela sabe mesmo. Ela pegou muito rápido. Quando eu fiz um trabalho grande em Belo Horizonte, 5 dias lá em Belo Horizonte, e eu só fui conversar com o povo mesmo no dia que eu cheguei lá. Tudo ela fez. Ela ajeitou tudo antes. Tudo. Isso é muito bom, a parceria, né? E eu pedi isso pra ela, por quê? Porque eu preciso gravar pro YouTube, vamos dizer assim. Aqui, Xanão, eu tô cuidando do YouTube, eu tô cuidando da criação de conteúdo pro YouTube e tudo mais. A Xanosa já tá criando da criação do conteúdo mais comercial, do conteúdo das publis e tudo mais. Essa é a segunda parte que a gente tá começando muito forte, que a gente começou forte esse ano, graças a ela, porque se fosse por mim, eu não conseguiria deslanchar essa parte, mandar o orçamento, trabalhar com escopo, roteiro, mandar pra lá, responder, ficar o tempo inteiro conversando com esse pessoal, que você sabe como eles são. Sim. Métricas, né? Essas coisas assim, até pra vender também Sim, uma negociação, né? Eles querem tudo pra ontem também. Então, ele não tem tempo de responder, às vezes, né? Nem sempre. Assim, eu falei pra Isadora, eu sou um artista. Eu crio arte. E pra mim criar minha arte, eu tenho que estar com foco. O ambiente tem que estar favorável, né? Favorável. E se eu ficar pensando em publi, em roteiro... A pressão pode tirar a criatividade. Criatividade. E não é nem só a pressão, né? São estresses, às vezes, né? De negociação. Que às vezes, por exemplo, dependendo da negociação, que foi aquele cliente muito, sei lá, chato e tal, às vezes você fica meio que trava, né? Vamos dizer assim. Então isso tira esse... Você não sabe a briga que ela teve. Você vai fazer você mesmo lá, independente se o cara xingou ela ou não te xingou. Que pode acontecer, já deve ter acontecido, né? Você, seu filho de um... tá achando que você é quem? E acontece muito, né? Você nunca me falou, né? Ela te poupa, falei. né? Mas existe. Não chega tanto, assim. Chega assim muito, mas existe esse estresse, existe algumas né? coisinhas. E eu acho que ajuda bastante, né? Isso é importante, porque o nosso papel aqui no Update é justamente mostrar isso, né? Que a importância da família em si. Vocês são uma família, vocês dois, não necessariamente os parentes de vocês. Vocês dois são uma família. Então, quando a família trabalha unida, consegue harmonizar isso, o potencial de crescimento e consequentemente, né? Lucratividade é bem maior, né? E aí uma coisa que fica clara na voz de vocês, que não pode não deve ser, e aí fica a dica pra galera aqui, né? Não deve ser o foco o dinheiro, né? Porque aí você tem que arrumar algumas coisas aqui na casa, e aí o dinheiro é consequência, né? É o que todo mundo fala, né? E a parte boa disso foi que, com esse discurso dele de mostrar a minha importância dentro da empresa Xenão, a minha mãe, ela entendeu muito bem, ela viu a importância. Exatamente. Minha mãe é minha nossa maior apoiadora também, né? Sua mãe, minha mãe. Segunda, então, a gente tem esse ciclo. O Vitão é o muito bom. primeiro aqui, viu? O primeiro fã. Tá. Tudo bem. Vitão é o piolho dos test drives. Isso foi em julho que você deu a pausa lá da carreira. Julho foi quando eu fui diagnosticada e tive coragem de falar pra minha mãe que eu estava pensando em parar de atender. Uau.
Eu parei com os atendimentos no final de agosto, né? Foi. Foi final de agosto. E aí eu tinha 700 pacientes registrados na minha... Nossa. Contando tudo, assim. Não todos em tratamento ao mesmo tempo, né? Sim. Lógico, mas eu tinha uma grande quantidade de pacientes. Aí eu encontrei uma nutricionista que trabalhava mais ou menos na mesma linha que eu nas cidades. E aí passei para elas. Eu penso, talvez, ano que vem, se tiver tempo. Mas eu acho que... Agora vai ser só... Ainda E assim, te deu um alívio, Isadora, assim, essa questão, assim, quando você falou para seus pais, quando o Hugo, vocês dois chegaram numa conclusão, não, vamos juntar isso aqui. Te deu esse alívio, assim, de sair dessa pressão e realmente sarou o burnout? Como é que essa história de burnout, como é que funciona isso? Como é que foi o diagnóstico? É psicológico, é psiquiátrico? Como é que é isso? Assim, e qual foi o remédio? O remédio, ele foi sair da pressão associado com medicamento? Como é que foi isso, assim? Então, eu faço terapia já. Eu acho que eu falo que todo mundo tinha que fazer terapia. Tiago, fala isso o tempo inteiro. Façam terapia. É isso aí. Porque a gente não sabe lidar com tudo. Igual o Hugo tava falando, a gente tá nesse processo de se conhecer, de autoconhecimento. Então eu faço terapia toda semana. Doutora Neide, um abraço. Adoro minha psicóloga. E assim, ela foi percebendo esses sinais porque também ela atende na mesma clínica que eu atendia. Então ela já foi percebendo, assim, às vezes o meu desânimo. Certo. Eu comecei a chegar atrasada, porque eu demorava a querer levantar da cama, né? E aí ela falou, vai numa psiquiatra, porque eu acho que você tá com esgotamento. Ela não falou porque ela não pode diagnosticar, só a médica. Certo. Aí fui na psiquiatra e ela de cara já falou, na primeira consulta. Ela não fez um tratamento, eu contei pra ela os sintomas e ela falou, você tá com burnout. E eu sou muito perfeccionista, como eu falei, então... O fato de eu poder exercer só uma função de uma coisa que eu tava amando fazer, que é trabalhar com o Xenon, gravar vídeos, me deu um alívio muito grande. Olha que legal. Associado com remédio, tomei os medicamentos, tomo ainda, porque eu fico num estágio muito grande de trabalho. Eu faço listinhas, eu deixo post-its pro Xenon, que eu sou muito organizada. Eu odeio os post-its. Ele odeia, meu. Inclusive, eu compro os bloquinhos de post-it quando ele vê lá em casa, ele, não. Vai pra lá, já vem. A Xenosa me botando pressão. Eu sento no meu computador, né? Minha tela tá aqui. Aí meu gabinete fica deitado assim, bem do lado. Aí já tá assim, ó, o varal de post-it. Varal de post-it. E essa é uma das formas que eu encontrei também pra gente dar certo como casal. Pra se organizar, legal. Isso, porque aí pra eu não ficar falando pra ele, faz isso, você esqueceu disso. Ficar repetitiva. Sim. Tá lá, pregado... Pra ele ler e quanto faz, ele joga fora. Aí, às vezes, ele não faz. Eu falo, tem muitos dias que isso aqui tá aqui, hein? Você tem que jogar fora, tem que fazer. Bom, vamos voltar lá um pouco pra história, né? Como começou isso tudo? Como é que foi essa viralização lá? Por exemplo, a gente já citou aqui, mas eu queria que você falasse um pouco, né, Hugão? Assim, o fato de você trabalhar com o seu padrasto. Você começou a gostar de carro por causa dele, ele mexeu com isso a vida inteira... Ali, ou foi uma pressão, não, Gão, vem aqui que você vai ser meu... Como é que você começou no universo de carros, cara, assim, e dá pra ver que você gosta de verdade, cara. Isso foi uma paixão, uma primeira vista. Como é que funcionou esse universo de carro? Tem um negócio que você fala que eu choro de rir, cara, que você pega uma lasanha e fala assim, aqui cabe um quid aqui dentro, por exemplo, CRV... Assim, esse tipo de colocação, cara, é uma percepção muito lúdica. É uma percepção lúdica do universo de automóveis, que eu também sou fascinado. Mas, assim, esse fascínio foi rápido? Ou você custou a pegar no tranco ali? Como é que foi isso, cara? Você já, de cara, o Antônio sempre mexeu com isso? Como é que foi isso, cara? Então, eu não sei exatamente quando eu falei assim, eu gosto de carro. Eu acho que eu sempre gostei de carro, desde que eu nasci criança gostando de carro. Meu pai foi muito importante nisso. Meu pai, ele gostava de carro. Meu pai é daquele tipo que lava o carro todo dia, sabe? Isso aí é legal. Daqueles que lava o carro todo dia, né? Então, eu acho que comecei mesmo a gostar de carro por causa do meu pai. Legal. E na época ele me ajudou, me incentivou com isso, com uma assinatura mensal da 4 Rodas. Não. Então, todo dia
tinha o dia, não lembro o Garoto dia que gosta agora. de escrever, ler com uma revista daquela não tem como. Eu sempre gostei mais. Eu não gosto de assistir vídeo de carro. Pra ser bem Olha sincero. aí, eu cara. gosto de ler sobre, na Interessante. verdade. Né? Massa. Eu gosto mais de muito ler do que ver. Assistir vídeo. Eu gosto de gravar, não escrever também. Na verdade, eu queria até escrever mais. Mas. Criar o blog do Mas Xenão, hoje em dia cara. ninguém- Tem que ter um ninguém blog lê, do né? Xenão. Então, pra pagar as contas, tem que fazer vídeo. Mas aí, cara, tinha um dia do mês que eu corria lá pra abrir o negocinho do correio pra pegar minha 4 rodas. Expectativa de chegar a 4 rodas. Todo mês chegava Já tive 4 assinatura rodas. também. Só quem foi assinante de 4 rodas sabe a alegria que é chegar uma revista nova, cara. Nossa, eu aí, ficava louco também, cara. aí chegava aquela revista, eu folheava, aí tinha aqueles carros conceitos, né? Aqueles carros diferentes. Aí tinha avaliações e tudo mais. E foi isso. Depois eu comecei a assistir Fórmula 1. Comecei a assistir Fórmula 1, acho que foi 2006, né? O ano que o Felipe Massa estreou na Ferrari. E aí, 2007, eu fui, desde lá, sempre acompanhando Fórmula 1. Fórmula 1, pra mim, todo domingo é essencial. E acho que na Fórmula 1 foi onde eu peguei mais o gosto pela parte técnica dos carros, por aprender sobre fascínio, sobre mecânica, engenharia, essas coisas dos carros. Então, cara, eu acho que basicamente eu sempre gostei de carro. Os jogos também. Sim. Os jogos de carro também. Eu sempre gostei muito de jogar. Need for Speed. E tinha os Need for Monster Speed, One. né? Eu fui jogando, customizar, eu fui jogando todos, assim, basicamente, até o momento que eu não tinha um computador que ia rodasse e não tinha um PS4, um PS5, basicamente. Conta do render do trem. Então eu acabei caindo, assim, mas eu fui jogando, assim, em sequência, muitos Need for Speeds, Gran Turismo também, sempre fui fascinado. Aí chegou o momento onde que a minha mãe que meio que me intimou a trabalhar, não foi o Antônio. Foi minha mãe. Eu tava um adolescente lá, só jogava e ia pra escola. Esse menino viciado nesse videogame, menino. E aí falou, não, vamos trabalhar. Eu não gostei, eu não quis no primeiro momento, mas foi a coisa mais certa, a escolha mais acertada por ela, né? E aí eu fui trabalhar, comecei a trabalhar na Pony, na loja. Eu já ia sábado pra loja, todo sábado, de manhã. Feirão também. Nos feirões eu já ia, mas eu comecei a trabalhar todo dia mesmo. E lá na loja me foi dada a oportunidade de fazer toda a parte de digital da loja, vamos dizer assim. Tirar foto dos carros, colocar nos portais, né? E carros usados GO, OLX. Na época não tinha OLX, era Viva Local alguma coisa. Classe, né? O Classe do Popular. E eu tirava as fotos. Como eu gostava de carro, eu tirava as fotos bem bonitas. Eu dava um tratamento nas fotos também, sabe? Legal. Eu fazia tudo isso lá porque eu gostava daquilo. Olha aí que massa. E aí eu deixei muito, era tudo sempre muito atualizado, eu deixei bem feito, um trabalho bem feito. Eu gostava de carro, né? Então, eu lia sobre carro, então eu gostava muito de fazer aquilo. Fazia um Peugeot parecer um Volvo. Quase isso, mas eu fazia uns milagres lá. Aí em 2016 teve aquela crise lá bem feia da economia, né? E eu resolvi, não sei o que deu na minha cabeça, mas eu resolvi colocar a foto dos carros e fazer uma descrição engraçada dos carros, né? Por exemplo, do Uno, falando que ele chega no Acre só com cheiro do etanol no tanque, né? Falar aquelas coisas lá, falar que é do Uno quadrado, indestrutível, falar do Celta, falar dos carros com aquelas coisas engraçadas. Cara, sinceramente, não sei o que deu na minha cabeça. Eu falei assim, vou fazer isso aqui. Não tenho nada a perder. Eu pensei, sabe? Não tenho nada a perder, vou fazer isso. Eu sou um pouco inconsequente, às vezes, assim, eu acho. Eu não me vejo assim, sabe? Mas eu... Depois do resultado, depois de feito, eu penso assim, eu sou meio inconsequente, às vezes. E nisso comecei fazendo isso. Ninguém sabia, basicamente. Ninguém sabia disso. Eu não falei pra ninguém. Só quem viu os anúncios do carro, né? As pessoas foram saber exatamente quando explodiu lá. E aí eu recebi a ligação toda hora de pessoas, de jornalistas querendo fazer entrevista, fazer várias entrevistas por telefone, fiz matéria pro G1. Assim, cara, viralizou o negócio. Foi um mês assim, que só dava Pony Veículos na internet, no Facebook na época, né? Nossa, foi muito estourado. E naquilo eu me descobri. Aí depois veio o Instagram, eu fazia os stories, né? Gravava os stories, o pessoal acompanhava todo dia os stories. Aí veio o YouTube, eu comecei a gravar no YouTube. Eu comecei primeiro no YouTube
gravando de uma forma mais engessada, vendo como os outros gravavam, né? Aquela avaliaçãozinha, colocando um videozinho no começo com os takes, falando da história do carro, essas coisas, sabe? Muito blasé. E aí, tome porrada nos comentários, o povo me criticando porque eu errava muitas coisas, muitos termos. Mas o hate é bom por isso, que aí funciona, né? E aí, pois é, aí eu falei assim, não. Eu passei 1 ano fora do YouTube. E no Instagram, no Instagram, fazendo os stories, eu descobri o jeito que eu gostava de gravar. Olha aí, que era o jeito mais leve, mais solto, falando de aspectos práticos do que a pessoa vai comprar. Por exemplo, espaço interno, se é bom de andar, consumo, revenda, essas coisas mais práticas. E do meu jeito, mais leve, sem ficar querendo imitar uma avaliação convencional de jornalista. Nada contra, mas... Cada um tem seu jeito. Cada um tem o seu jeito. Descobriu o seu jeito. Mas para compensar isso, eu pesquisaria ao máximo tudo relacionado ao carro para não errar nada em questão técnica, né? Datas, informações técnicas, datas, história, tudo que eu fosse falar problemas teria crônicos, problemas crônicos daquele carro. Exatamente, tudo que eu fosse falar teria que estar certo, correto, e com isso eu teria a liberdade para fazer minhas piadas, falar do meu jeito, mas ninguém poderia dizer que você errou o dado que eu errei do carro. um dado do carro. Essa foi meu pensamento na época. E eu voltei com esse pensamento e deu certo de novo. Isso, o YouTube cresceu, bombou. Né? E graças ao YouTube eu conquistei a independência financeira. Né? Graças ao YouTube eu pude sair da loja, por exemplo. Eu pude trabalhar com isso. Porque eu acho que o criador de conteúdo, o YouTube é uma ferramenta muito interessante é uma ferramenta que tem seus erros ainda, mas ela é um ambiente perfeito para o criador de conteúdo criar. Sim. E ter seu rendimento. Você não precisa ser famoso. Muitas vezes você nem precisa nem aparecer no seu canal. Só narrar. E você tem ali uma renda, você cria e vive de YouTube. Eu não tenho 1 milhão, eu não tenho 10 milhões de seguidores. De inscritos igual o Whindersson Nunes da vida. Eu tenho 500 mil. Tem quase um. Tem quase um. Tá chegando. Mas, tipo assim, graças a Deus eu vivo muito bem com isso. Sabe? Eu posso trabalhar só com isso, com essa criação. Vocês fazem um negócio que vocês fazem tipo uma novela. Por exemplo, eu vou citar uma pessoa que deu certo na época, foi o Resident Evil. Ele fez novelas do Minecraft. Que na época ninguém fazia o tipo de novela. Episódio 1, que você prende a atenção da pessoa para ela assistir os outros capítulos. Lembro que vocês fizeram uma coisa lá, a expectativa do carro que vocês iam comprar. Da SUV, que até você falou USB, uma vez que eu morri de ir, cara. Mas é assim, ó, vocês criaram uma forma diferente de atrair a atenção do público de carros num formato que ele é mais para pessoa que faz streaming de videogame. Ou seja, você meio que gamificou a atenção, né? Entenda onde eu tô querendo aqui, né, classificar. Você colocou uma expectativa no público de assistir os outros episódios. Isso a gente chama de novela, né? Então vocês criaram uma novela no canal. Isso foi muito legal. Que aí a Xenosa começou a falar alguns jargões que era seu e já virou de vocês dois, cara. Inclusive, coloca aqui nos comentários qual que é o jargão que você mais gosta deles. Pra você ver, ó, anotei uns aqui. Arranhadora de macho. Compradores em 60 meses. Pagadores de Bíblia do Santander. Cheiradores de gasolina. Compradores de pneu remote. Eu não sei, né? Assim, mas isso deu muito certo também. Essa novela, né? Que vocês fizeram assim, uma expectativa de assistir os outros episódios. Isso pro YouTube, o algoritmo, né? Assim, a métrica, ela casa perfeitamente. Assim, isso foi planejado. Vocês pensaram assim, vocês estudaram, não, a galera faz um esquema pra galera, para que o espectador ali fique esperando um novo episódio, uma nova postagem. Vocês pensaram nisso ou fluiu, cara? Porque aquele negócio da compra lá do carro foi muito legal. Eu fui assim, acompanhando, né? Cara, isso ali deu muito certo. Até você falou no final, acabou, né? A novela da expectativa. Porque as pessoas gostam disso, cara. Assim,
Como é que foi isso, né? Assim, vocês pensaram, vamos fazer uma novelinha da compra do nosso carro? Começou, né? Não, eu acho assim que sai naturalmente. Eu até recebi uma mensagem recentemente de um seguidor querendo entrar para esse meio de conteúdo, criar conteúdo digital, e perguntou se a gente fez algum curso, se a gente estudou alguma coisa. E a resposta é não, porque eu acho que não tem uma receitinha de bolo. Aparece, a gente até às vezes fala, vamos fechar aqui para eu te dar o norte do que fazer, faz isso, não faz aquilo. Mas eu acho que aí perde a essência, entendeu? Então sobre essa saga do carro, a gente sai naturalmente, assim, não, lógico que a gente pensa, né, no que a gente vai mostrar, mas não tem um processo, um estudo todo por trás, né? Vai eu acho que isso aqui vai bombar. O que eu tenho percebido na maioria dos canais que bombam, né, digamos assim, é essa naturalidade mesmo, é fazer com que cliente vira cliente, né? Mas que o inscrito, alguém que está te acompanhando, a audiência ali, né? Ele fique imersivo nisso. A gente percebe por exemplo, no nosso canal mesmo. Quando você coloca algo mais pessoal, a gente faz todo um trabalho para fazer uma divulgação danada. Mas quando você age, não, eu tô agindo aqui, aí todo mundo se engaja, né? Então, tipo assim, faz uma diferença. Uma vez é um pensamento que eu tenho, né? Eu cheguei a essa conclusão. Eu trabalho com educação financeira e consultoria financeira, né? Pessoa física e jurídica. Aí eu falei assim, o cara que entrar no meu Instagram lá, e ele acorda às 7 horas da manhã, eu chegar lá dizendo assim, você quer comprar uma consultoria financeira? Ele nunca vai querer. Quem é que acorda querendo comprar? Não, hoje acordei, poxa, queria um consultor financeiro para mim aqui. Ninguém acorda. Agora eu vou contando, fazendo uma história, né? Vou contando a minha realidade, vou dizendo, cara, mostrando a dor pro cara, se lá no final eu falar que assim, eu trabalho com isso, a chance dele me comprar é muito maior. Porque, tipo assim, tá dentro da naturalidade. Agora, compra de mim, para você ter isso. É mais difícil, né? E é o que vocês fazem, né? Tipo, viver. Eu acho que esse negócio de planejar... É claro que tem um planejamento assim, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Planejamento do que você vai falar, óbvio. Mas engessar o conteúdo... Se você for perguntar uma métrica que dá certo hoje, é não engessar o conteúdo. Tem que ter um roteiro mínimo, fazer uma thumb legal, alguma coisa assim e tal, mas depois tudo pronto, né? Vocês estão estourando, né? Estourados aí, estão estourando ainda mais. Nós estamos numa época em que as pessoas ficaram milionárias sem ter experiência com aquilo, marketing digital. Então o cara vai ensinar como vender, como ter sucesso no marketing digital sem ter tido sucesso no marketing digital. Ou ele pega ali uma ciência, pronto, ele pega uma teoria e quer replicar isso. Já passou pela cabeça de vocês assim, ou alguém já pediu para vocês darem curso, ensinar a fazer o que vocês fazem? Ou me ensina a ganhar dinheiro como vocês ganham na internet. O Gão, Isadora, me ajuda aqui. Porque agora vocês têm sim uma propriedade para falar, uma autoridade com quem começou do zero. Aí sim, do 0 ao milhão. Esse cara vai do 0 ao milhão. Mas o cara nunca fez 1 milhão. Como é que ele tá vendendo 1 milhão? No caso de vocês que já fizeram e que tiveram verdadeiramente o resultado, vocês têm propriedade para falar. Passa pela cabeça de vocês abrir um curso, vender tal. Já pediram isso para você? Pode falar. Direto. Direto. Sempre aconteceu de fazer um curso, de ensinar as pessoas e tal. Só que primeiro que eu não me sinto no momento capaz de fazer um curso para atender as pessoas. Primeiro porque o que eu gosto de fazer hoje é gravar vídeo, é mostrar os carros, criar conteúdo. Legal, né? legal. Eu acho que é importante também separar as coisas. Porque, por exemplo, lá no começo você falou sobre comissão, né? Sim, eu queria saber. Eu não recebo comissão de nenhum carro vendido. Olha, cara. Nenhum. Eu sei de muitos carros que já foram vendidos pelos através meus vídeos. Através do meu vídeo. Só que, em contraparte, por quê? Eu não sou um vendedor, eu sou um criador de conteúdo, de carro. A questão é que no meu formato eu acabo gravando muito em lojas. Porque eu cresci dentro de loja de carro. Então eu gosto disso. Sim. Eu gosto de estar dentro de loja. Também me faz bem. E aí eu gravo o carro das pessoas, dos lojistas. E isso me dá o quê? Por que é bom gravar em loja? Porque você tem um estoque
enorme de carro, de material, de produto pra você gravar. Tá favorável ali, é o que você faz. É muito favorável, já tem um local, vamos dizer assim, pra você gravar. Então, Tem assim, um cenário pronto. tem quase um cenário pronto. É muito conveniente, vamos dizer assim. Então, eu não cobro nada disso, porque eu não estou vendendo nenhum carro, eu quero só conversar com os meus espectadores sobre o carro. Aí, se eles quiserem comprar ou não, aí depende deles, certo? E, graças a Deus, eu encontrei muitos lojistas aqui em Goiânia que entendem meu trabalho, que sabem que, por exemplo, quando eu falo um aspecto negativo de algum carro, não estou queimando o carro, a venda do carro, eles entendem isso e tem dado certo. Mas eu não cobro nada de ninguém pra gravar. Nada. O pessoal cobra pra vocês abrirem a própria loja? Não sei, porque teve um dia que vocês brincaram, assim, eu não sei Xenon se e Xenosa. Assim, carros do Xenon e da Xenosa. O pessoal cobra, te pressiona assim, pra vocês abrirem a loja de vocês? Como é que vocês já pensaram? Pensa isso ou não? Você acabou de falar que o negócio não é vender propriamente dito, mas passou isso na cabeça de vocês? Mas eu acho que dá uma dica pra eles aqui. Não estão cobrando, não, mas eu acho que se você tivesse uma loja é bombar, bicho. Não, porque as pessoas dizem assim, pô, ele não vai colocar coisa ruim lá, né? O cara as pessoas já presumem isso, né? Ele conhece e tal. Não sei como cara, quer passar essa bomba aqui. Como é que é o plano do casal? De abrir a lojona? Como é que é isso? Aí o trabalho que dá também. O Xenon, por ele não abriria, né? Loja de carro, não. Loja de carro, pelo mas amor de Deus. Eu sei como que eu penso que sim. Um dropship de mandar os carros chineses pra cá. Gente, eu não sei se vocês vão pressionar o Xenon e a Xenosa aqui no canal deles ou no nosso aqui, coloca nos comentários. Mas quando bater 1 milhão de seguidores, de inscritos no YouTube, a galera vai pedir uma coisa especial aí, né? Quem sabe um desfile dos carros do Xenon, por exemplo. Eu sei que tem um Fusacão lá, uma Fusão. Tá com ele aí? Tô com ele aí. Tá até lá embaixo. Tá aqui embaixo. Deu uma ralada monstra no estacionamento. Sério, Porque eu esqueço, pô. Eu tenho que ter olho de águia pra dirigir esse carro. Tem que olhar 150 metros antes pra ver se tem uma elevação assim, ó. Ele é uma barcona, né, cara? Ele é uma barcona gigante, né, bicho? É o carro que é o meu carro que eu tenho há mais tempo, né? Ele é o carro que até o momento é o que mais tempo tem passado na minha garagem. Fala a verdade, você tá testando ele pra saber se dura mesmo. Assim, não, mas assim, ou ele é um casamento civil, será? Falando especificamente do Fuso, gente, um tiro no pé, né? Que assim, a Ford tirar um carro daquele de linha, né? Um classe E, um bichão que... Vamos ver o que ele vai falar. Quando o Fusion saiu, 2007, 2005? Não, no Brasil? No Brasil, acho que foi 2005, modelo 6. Aí, assim, cara, eu me lembro, eu trabalhava na Chevrolet nessa época. Os caras chegavam lá, é porque eu vi o Fusion e vim aqui ver o Vectra. Tipo assim, mas o Fusion não é concorrente do... Eu queria falar pro cara, mas eu não falava, né? Eu falei assim, mas eu pensava, meu Deus, o cara não vai comprar o Vectra. Porque o Fusion é um carro muito acima do Vectra. Tipo assim, ele era concorrente do Ômega. Era do Ômega. E não do Vectra, né? Então, por exemplo, o Fusion até hoje é um carro assim, cara, quando você vai ver os opcionais, o que ele é, eu entendo você ficar com esse carro tanto tempo assim, mas então, assim, voltando lá nos 1 milhão de inscritos, que a galera cobrar uma loja do Xenon e da Xenosa vai ter, de fato, uma certeza de bons carros. Agora, não é o plano ainda de vocês, mas tem algum plano para quando bater os 1 milhão de inscritos, cara? Qual que é o plano? Assim, o plano, eu não sei, porque a Isadora, ela cria mais planos para mim. Mas o meu plano só, na verdade, é tentar trabalhar um pouco menos. Tentar começar a pensar em ter filhos. Boa, legal. Trabalhar menos também, porque a gente já trabalha muito. Uhum. Mas eu não sei, cara. Eu não faço plano de nada, sinceramente. Assim. Deixa acontecer. Eu deixo acontecer. Por exemplo, sinceramente, quarta-feira, não vou gravar amanhã, provavelmente. Quarta-feira eu vou sair pra gravar carro. Eu não sei qual carro eu vou gravar quarta-feira. Eu vou chegar na loja, vou sentir o cheiro da loja, eu vou olhar, bater o olho. Aí, ali. O que bateu, match assim, vai ser aquele. Olha que legal, cara. Certo? Não é assim, é o jeito que funciona pra mim. Não é nada confiável essa tática. Por quê? Porque muitas vezes eu olho o carro que me agradou pra gravar, aí eu não gravei no dia. Eu vou no outro dia eu gravar, não tem como. Ou vendeu,
ou tá lavando o carro. Entendi. Não é uma tática confiável, mas é a que Entendi. funciona pra mim. Tem uma pergunta que eu queria fazer assim. O fato de vocês responderem as perguntas dos inscritos lá, isso te dá insight para a gravação de conteúdo? Porque, por exemplo, se o cara ficar falando muito ali do PowerShift aqui, que a gente deu a ideia, né? Do PowerShift. Perguntou tanto daquele assunto que quando você chegar na loja, você vê um carro do assunto que a galera tá te perguntando. E isso facilita a criação de conteúdo, o fato de você ouvir os seus inscritos, a sua audiência, isso te facilita muito. Como é que você tira proveito disso, Gão? Exatamente, assim, quando você vai vendo que as pessoas querem ver. E quando, por exemplo, o que elas mais perguntam, por exemplo, toda hora, eu até brinquei isso no podcast que eu fui, todo mundo pergunta, e 30 2010 modelo 11, é Vectra, é Golf. Então, quando aparece um carro desse, eu vou correndo gravar, né? Nem sempre dá, porque são carros difíceis, mas quando você vê o que o público tá querendo, tá procurando, eu tento ir atrás. Mas nem sempre eu fico escutando tanto assim o público. Por quê? Porque muita gente também, né? É muita gente e, vamos dizer assim, vai parecer meio egoísta, mas eu gosto de gravar o que eu quero gravar naquele dia, certo? Eu sou, como eu falei pra você, eu sou um artista. Então, o artista, ele é egocêntrico também. Ele tem um quezinho. Ele faz a obra pra ele. E as pessoas que se apropriam da obra. Mas ele cria pra ele. Assim, eu gosto de gravar o carro que eu tô a fim de gravar naquele dia. É claro que eu vejo o que o pessoal tá querendo. Aí eu vejo aquele carro assim, nossa, o pessoal tá pedindo muito aquele carro. Acho que vale a pena gravar. E você já viu um carro assim de um amigo e falou assim, cara, eu queria gravar com o teu carro. Gostei demais, sei lá, Sim. O cara com um Chevetão tubarão, direto. tunado. Sim, direto. Eu tava lá em Brasília lá. Gravei 4 carros em Brasília, quinta. Comecei gravando no dia. Um Palio 1.0 que tava o motor aumentado para 1.4, 16 válvulas. Nossa. Com pistão de ponto T-Jet, suspensão toda trabalhada pra pista. Olha. Era um Palio que fazia curva e não rolava. Você não ficava aqui, parecia o Titanic, parecia um barco. É. Basicamente era um Palio de pista, velho. 2002, depois eu gravei um Honda Civic VTI 92, Olha, aquele nossa. que gira até 9.000 giros, Olha, que faz um barulho absurdo, com pneu semi-slick. Coisa mais deliciosa. Carro, né? Aquele que era carro, né? Esse carro de dia não carro. aguenta mais, não, né? O japonês sabe mexer nisso aí, cara. Aí depois eu gravei uma Blazer Advantage 2009. Nossa, já quase capotei, né? Isso, é desse Porque jeito. a bicha é assim, fui fazer uma curva achando que era um carro pequeno, a bicha começou a puxar. É o batomushi, né, cara? E terminei o dia gravando um Fusca 72, 1.500. Nossa. Né? Então, eu gosto de gravar todo tipo de carro, literalmente. Do carro de 10 mil até o carro de 1 milhão. Se eu olhar o carro e falar assim, ó, deu match, gostei, bateu, tem alma. Se o carro tiver alma, já era. Legal. Vou pedir pra ele uma avaliação aqui. O que ele acha do Fit? Vai fazer seu carro. Gente, a questão da audiência jovem, né? Quero partir aqui para uma parte mais das parcerias que vocês fazem. Aí eu queria até saber, né, Isadora, assim, outros influenciadores de digitais da área de vocês procuram parcerias para que os canais cresçam na parceria, né? Por exemplo, vocês são famosos, chama outro cara que é famoso para falar quase uma lei da mesma coisa. Quando acontece isso, é mais uma iniciativa só de crescimento ou de fato vocês gostam de parcerias por causa do público? Eu tô falando assim, especificamente do público jovem que vocês alcançam pela forma de falar e tal. Ou vocês têm um público velho? Talvez eu tô falando aqui que a galera é público jovem, mas é o que eu vejo lá, né? Assim, como é que é a audiência de vocês? Tem todo tipo de gente, tem gente mais velha, tem gente mais jovem, qual que é o público mais forte? E se as parcerias, de fato, ajudam a encaixar esse público num quadrado assim, não, esse aqui é o nosso público-alvo, a gente conversa a nossa língua, a gente fala a língua desse pessoal aqui. Nosso público é muito, muito grande, assim, vai de 20 a 60 anos, né? O Hugo tem mais, é uma audiência de gente mais velha.
Assim, a minha audiência, ela começa ali dos 25 para frente. Vamos dizer assim, eu não tô pegando tanto os adolescentes. Eu pego a partir dos 25 anos, que é jovem ainda hoje em dia, né? 25 até os 60 anos, né? O seu público é um pouco mais jovem. Um pouco mais né? jovem, porque aí já entra mais coisas de moda, dia a dia, dicas de algum produto que eu comprei. Aí vai aí de uns mais adolescentes, né? De uns 18 aos 40, mais ou menos. Tanto que quando eu vejo o pessoal na rua assim que me conhece, muitas vezes é mais velho do que eu, sabe? Ou tem a mesma idade, então assim... Esse negócio eu falei, eu sempre gostei de conversar mais com pessoas mais velhas do que eu. E eu acho que o meu conteúdo agrada mais esse público. E muitas vezes isso que ajuda também a entrar mais parcerias, assim, porque é um público mais economicamente ativo também, sabe? Querendo ou não, quando você trabalha com o público mais jovem, tem também um ponto negativo que é questão financeiro, né? Mas o público jovem dá mais audiência, porque eles têm mais tempo. Só que o público jovem, mais jovem ainda, dá mais audiência. Você quer audiência ou coisa? Você quer vender outra coisa? É outra coisa. Mas a parte boa é que aí, nós dois, a gente quando juntou, assim, né, pra gravar conteúdo, aí aumentou mais ainda, pegou tudo. De 0 a 100 anos. E quem era do meu nicho, também conheceu o nicho dele e vice-versa. O que a gente falou um pouquinho, né? Mas por exemplo, quando você fala de vídeo, você vai analisar um carro 92, 95, é claro que aquela galera tem aquela nostalgia de lembrar daquilo. Então isso engaja um pouco mais. Aí o cara quer ver um outro comentário de outro. Eu quando eu entro lá mesmo nos seus reels lá, vai descendo até acabar, né? Porque a gente vai lembrando assim, pô, esse carro aqui eu já tive, lasquei com ele mesmo e tal. Então você vai indo, né? E é interessante isso, porque eu tava perguntando da parceria justamente por causa disso, assim, vocês percebem quando, não sei no seu caso, né, Isa, quando você grava com uma outra pessoa do seu nicho lá de moda e tal, você percebe que dá um boom, porque aí a sua audiência é mais ou menos o que rola aqui no podcast, né? Nossa audiência vai ser conhecida com a audiência de vocês dois, a audiência de vocês dois pega um pouco da nossa, então assim, dá um boom mesmo de verdade, assim, eu tô falando assim, uma dica para quem é produtor ali de conteúdo e tá vendo aqui vocês. Quando vocês fazem parcerias com outros influenciadores, de fato tem um crescimento significativo dos números e tal ali da audiência? Não, sim, com certeza, agrega bastante, né? A gente fez lives, né, com outros influenciadores. Isso, esse tipo de coisa. E isso aumenta a audiência, até porque às vezes a pessoa ali só conhece o trabalho de um, não conhece do outro, e como tá no mesmo nicho, já vai abrindo um leque de conteúdos, né? E já chega mais gente para o canal ou para o Instagram, seja onde for. E também porque fazer um conteúdo em parceria eu acho muito bom, porque é um vídeo melhor de ser gravado. Um vídeo quando você grava em dupla e você grava em trio, é um vídeo que sai mais fácil, na minha opinião. Flui mais, né? Flui mais também, porque quando você tem que carregar o vídeo sozinho, é muito mais cansativo. Cansa. Carregar um vídeo, carregar 2, 3. Agora, quando você tem uma pessoa gravando junto com você, tem um papo agradável, tem uma troca, tem coisas que ele vê que você não vê. Isso, coisas que ele tem uma visão diferente que você não tem. E aí agrega pro público também. Eu acho que acho que agrega mais pro público, pra você, do que ficar só pensando em métrica e números, sabe? Mas também ajuda, com certeza. Sim, Foi igual o canal do Xenon, quando ele me colocou nos vídeos, chegaram muitas mulheres. Porque eu dava aquele toque, assim, de querendo ou não que mulher não entende de carro, não gosto disso, né? É porque a maioria ali que tá... O universo de carro, geralmente, ele é majoritariamente masculino, mas não necessariamente não tem. Exatamente. E acaba que eu levei aquele toque de humor de quem não entendia nada e fui aprendendo mesmo durante os vídeos. E tanto que o primeiro vídeo que eu gravei com o Xenon foi trocando pneu, não foi? Foi. Viralizou. Eu acho que ele deu 2 milhões de visualizações no Facebook. E eu não aceitei muito bem no início, porque aí veio os comentários machistas de gente falando, quem ela pensa que é? Que sotaque, falaram do meu sotaque. E o Hugo, ele já tá mais... Não posso falar Hugo, não. Os seguidores falam, quem é esse Hugo? É mesmo, né, cara? Eles falam. É mesmo, né? E aí ele já aceita muito bem, quando ele falou essa segunda vez que ele voltou, né, pro YouTube, ele já tava vacinado, ele não se afeta com o hater, porque tem...
Eu não, eu fui o primeiro vídeo ali que eu gravei pro YouTube, trocando Gravei. pneu, sofrendo, suado, ele não me ajudou em nada. Queria ler todos os comentários. Queria ler todos os comentários, e aí eu fiquei meio frustrada, fiquei muito chateada. Olha, cara. Só que também a grande maioria pedia pra eu voltar e gravar mais, né? E com isso também vieram mais mulheres pro meu Instagram e comentar, fala, quando você vai gravar com o Xenon de novo? E aí eu acho que foi até isso que deu aquela ideia de fazer a novela pra escolher o carro, né? Porque o pessoal pedia pra me colocar nos vídeos. Sim. E ele quer me pôr pra sofrer, gente. Ele quer me pôr pra trocar pneu, pra dirigir Kombi, pra calibrar pneu. Pois é, até agora não deu certo da Kombi. Ainda bem. Ainda bem mesmo, viu? Porque você vai sofrer. E o pessoal Nossa gosta. senhora. Acostumado a fazer assim. Gente, já vamos dar uma bombada nesse episódio aqui. A gente tá indo mais pro final, mas tem uma cereja do bolo que eu preparei aqui. É o seguinte, vamos dar uma bombada nesse episódio, tal qual vocês chamam a Maroc de Saveiro Bombada, né? Eu amo quando você fala isso, cara. Saveiro Bombada é a Maroc. Vamos dar uma bombada aqui, uma lasanhada nesse episódio. É o seguinte, eu vou falar aqui umas perguntas pra ver se o casal se conhece de verdade, né? Sim. Quem é o mais romântico do casamento? Quem é mais romântico? Ela. Eu Love sou mais romântica. Quem é mais gastão? Quem gasta mais? Quem é mais compulsivo nas compras? Olha que... Não, Então tá empatado essa. Não, assim, eu gasto mais com... vamos explicar isso direitinho. Quando eu saio pra gastar, eu gasto pra valer. Você gasta pra valer. Troca a roda do Fusio, Não, assim, 20 ela mil. gasta mais, 50, 150, 60. Ele sai e exatamente. gasta 30 mil. Isso, é desse jeito. Assim, às vezes eu compro com mais frequência. Mas a quando... quantidade maior. Agora Isso. o valor que o Xenon gasta. Isso. é Só que eu Agora gasto não, menos. se eu gostei, eu compro, vamos dizer assim. Ele deve ser igual a história do nosso vulgo Sombra aqui, né? Que faz edição. Que o pai dele saiu pra comprar um Eu carro. falo o nome dele toda hora, o Thiago, gente. E aí voltou sem o carro. E a mulher, ei, cadê? Você não comprou? Não, eu comprei o carro sim, mas troquei no lote. É tipo isso. Quem é mais ciumento? Ela. Eu sou mais Você é ciumenta. mais ciumento, É. O Xenon é ovacionado pelas fãs, assim. Como é que é? Não tem muita... mas o Xenon tem ciúme do meu pé, gente. Eu tenho que falar isso aqui. Tem o quê? Do pé? Do pé. Do mesmo? pé. Eu todo dia eu gravo um story calçando a meia dando boa noite. Ah, sim. Virou tradição. Se eu não fizer, os seguidores pedem, né? Reclamam. Olha, cara. Só que eu não posso mostrar o pé todo. Eu começo com uma meia já calçada e a outra já tampando os dedos. Porque uma vez nós fomos pro Rio de Janeiro e eu postei aquela foto famosa que todo mundo Dos pés posta na areia, pezinho. E o pessoal começou a falar do meu pé. Os seguidores oferecendo dinheiro pra eu mandar foto do meu pé. Tem um negócio Tem sinistro um que eles povo têm de que pé, são né, meio cara? viciados Tem em viciado pé. em pé. Depois que eu Manda descobri. pra pedófilo, não sei como é que é. Meio Chama- É quase pedófilo, né? Parada de pé, né? Eu não sei como é que Chama é. pedolatria. Pedolatria. É. Caraca, Xenon, é mesmo, mano. Mas E os tem. caras começaram a... Começaram, ele ficou com ciúme. Aí, às vezes, eu vou no salão, a manicure quer tirar foto do pé. Não, tira só da mão. Se meu marido Senão o vê, marido vê. ele tem ciúme. Ele não é de decote, não é nada. É do pé. Olha. Aí o cara Quem é oferecer mais? 500 mil na foto do pé, acho que ele pensa melhor aí, não pensa não. Renda extra, amor. Ainda é Quem é mais caseiro? Gosta de ficar em casa. Eu. Ele. Você é mais caseiro. Quem é mais dormioco? Eu sou mais do meu. Quem é mais cozinheiro? Gosta de ir pra cozinha lá, mexer tudo. Eu. Aí, Xenon. Xenon. churrasqueiro do Xenon. Churrasco do Xenon. Ou não, né? Fazer outras coisas também. Não, faço de tudo. Quem é mais visionário, assim, na empresa, que pensa nas mudanças, né? Fazer coisa Queremos diferente, vamos Ir voar. pra Dubai falar sobre as- aquele carro da polícia, Os aquela caras da Lamborghini. polícia, as Lamborghini da polícia. Eu já pensou, Sou Xenon, eu, essa né? ideia é boa, cara. Filmar só os carros de polícia. Vai nos Estados Unidos, filma lá os GT Em lá, Brasília Mustang. tem, Brasília tem uma, eu acho, que aprisionaram. Não sei se foi do Wake. Não, é no Rio de Janeiro. Que prenderam, acho que do Wake Batista, uma Lamborghini, os caras transformaram em carro de polícia. Olha aí, Não sei pra cara. quê, mas ok. Alto Mas é nível. interessante fazer um Essa vídeo. ideia é boa. Verdade. Então, quem que é mais visionário, que pensa maior, assim? Acho que eu. Acho que depende da área. Se É. for pra mais publicidade, assim, de crescimento da empresa, sou eu. Você é mais pros vídeos. Eu não sei se você botou essa aí, mas É. eu ia dizer que vocês pensam, tipo assim, juntos, né? Pra lá na frente. Juntos, né? é. Mas eu ia perguntar o seguinte: quem pensa mais em filhos?
Aí sim. Filhos. Porque eu Vocês falo conversam assim, sobre antes de isso, vocês cara? responderem, né? Porque lá em casa eu pensei muito pouco em filhos, né? Sua mulher que Mas ficou- minha mulher assim, é assim. Na minha casa foi eu. cara. Se Aí eu não agora fizesse veio a tão tabelinha grávida de mesmo, gêmeos. eu Então, ou também. seja, pra matar a vontade dela, foi logo Era 2. gêmeos. Nossa senhora, parabéns. Parabéns. Obrigado. Seus pais cobram os filhos assim? Ah, minha mãe cobra. Todo mundo Normal, cobra. normal, todo cara. mundo. E agora, ainda mais agora que a gente tá mudando os comentários, é só. Agora casa grande, eu acabo filho. Nossa, eu acho que nenhum. Não, a gente Nenhum dos dois. A gente não Tá pensa muito, conversando. Não. É. Assim, a gente conversa sobre, assim, a gente quer, mas não é aquela vontade, assim, ainda não. A gente quer melhorar, assim, crescer mais. Viajar melhorar, mais. Viajar mais, Leva as sabe? crianças, gente. Maravilha. Tem Porque tempo pra depois, tudo, né, cara? porque depois, quando a gente for ter criança, a gente quer curtir as Com crianças. certeza. tem que Aí é ter. outra fase. Aí outra Vai ter fase, aí outra Tá coisa. falando, né? tá eu incentivando, é porque até agora, né? Eu fiquei 10 anos casado Não, pra ter filho, tá? Olha aí. Esse é meu primeiro, eu tenho 2 filhos, mas eu fui ter o primeiro com 10 anos de casado. É isso aí. Justamente. Gente, Não- agora não, eu quero temos fa- autoridades pra pedir filho, Não, né? agora eu quero dar uma cerejada de bolo. Tem que fazer, né? Porque são dos carros, né? Vou falar uma palavra e vocês citam um carro. Antes disso, eu quero que você explique o trem da lasanha. Por exemplo, assim, a impressão que dá é essa, que às vezes fala lasanha elogiando o carro, que grande, papapá, ou às vezes fala que é um carro que vai gastar, ou que é muito grande e por isso vai dar uma despesa maior para a pessoa. Essa palavra lasanha, o carro de sua mãe, cara, sua mãe comprou um Land Rover de alto e chamou de lasanha. Então, aí, né? Então, assim, como é que é isso? A lasanha é um Traduz o termo. é bom ou é ruim o termo, né, pro carro? Bom, o que minha mãe comprou é uma lasanha que tá congelada ainda, né? Não tá pronta. É só daqui a 3 anos que ela vai pro forno. Quando ela for daqui a 3 anos, ela vai vender, porque é quando acaba a garantia. Garantia, garoto. É desse jeito. Essa então. dica é boa, hein? O que é lasanha, cara? Lasanha é tudo de bom e tudo de ruim ao mesmo tempo, num carro. É o que você mais... Hoje, o que o brasileiro mais vai chegar perto de comprar de um carro de qualidade, padrão global, é um carro, é uma lasanha. É, por exemplo, um Fusion. É, por exemplo, sei lá, uma BMW Entendi. 320. Entendi. Só que isso também traz complicações, traz problemas. Por quê? Porque aquele carro, quando ele foi vendido 0km, era um carro que pessoas que tinham mais dinheiro compravam. Era um carro, por exemplo, o Fusion. Se ele fosse ser vendido hoje 0km, eu chuto que ele valeria, eu acho, uns 250 mil reais por aí. Isso aí. Né? Se um Corolinha top é 200 mil, quase, acho que um Fusion seria uns 250 conto. Uhum. Então você está comprando um carro de 80 mil que valeria uns 250 mil novo. Exatamente. Então a manutenção dele é uma paulada. E eu não tô falando de manutenção que o carro, você pegou o carro e vai estragar, Não, e vai desmontar. combustível. Não. É combustível, é amortecedores, por exemplo. O meu Fusion mesmo, ele tá com 127 mil km, ele tá com amortecedor original ainda, pra você ver, original. Olha aí. Mas, como eu tô andando com um carro com mais de 100 mil km, eu vou ter que trocar esses amortecedores. Vai ser o quê? Vou gastar nos frontais, acho que uns 3 mil reais em amortecedores bacanas, os frontais. E aí você vai gastando, é óleo ali, é óleo de diferencial, de caixa de transferência, porque o carro tem tração nas 4 rodas, ou seja, não é só óleo do motor. Então a lasanha é tudo de bom ao mesmo tempo, tudo de ruim. Entendi. Porque- O pacotão ali que tá te oferecendo conforto, Mas você tem um custo, Entendi. né? Nada de graça nessa vida. Ou você paga com dinheiro ou você paga com a alma, né? No Fusion eu tenho pagado com dinheiro dinheiro. e com a alma. Não, Oh, com a alma não, porque eu tô muito feliz. É só com o dinheiro que eu só tenho com pagado dinheiro. mesmo. Porque ele tá me É satisfazendo muito o tempo. confortável, né? O carro. Confortável, nunca me deixou na mão, Tem nunca barato. estragou nada. Então eu só tenho pagado com dinheiro o Fusion. É uma lasanha que tá sendo boa pra mim. Isso, Já né? outros carros, a gente pagou um pouquinho com a alma também, né? Já teve aquele Peugeotzinho 206. Peugeot. Eu gostava dele. Foi meu primeiro carro, aquele amor de primeiro carro. Eu acho que com a alma foi o Etios. O Etios, né? Nossa senhora. Não. Eu comprei 2 carros de leilão, né? Aí deu Os um... carros de leilão não gostava. aqueles lá eu paguei com a alma, porque... Nossa senhora, que Até chegar no céu, ainda vai dizer Então. assim, ó, lembra daquele Edson? Nossa, então o resumo de lasanha então, é um
É como comer lasanha, que ela é recheada, é gostosa, mas engorda. Mas boa, Xenosa. Isso aí, ó, cara, foi fez ótimo. Ela é recheada, é gostosa, mas engorda. E aí, depois de engordar, você vai cara, gastar o fez restante do dinheiro pra Vai emagrecer. Fez um resumo excepcional. Fez um resumo excepcional. Eu lembro que vocês testaram um Ford Edge uma vez, cara. Um Ford Edge, aí, cara... Eu acho aquele carro bonito, mas não sei se presta não. Mas não. tá ok, né? Verdadeiramente uma lasanha nesse É um- conceito da Xenosa aqui. É um Fusion SUV. Um Fusion bombado. Então vamos lá, momento, gente, chegando no final aqui, cara, tá tão bom, velho. Momento sinceridade, né? Momento honestidade. Quem comprou um Kwid foi trouxa? Não. Não. Vamos lá. Quem comprou uma Santa Fé foi trouxa? Às vezes sim. Vai depender, né? Às vezes sim. Porque... Santa Fé, cara... Não, Santa Fé não. A Vera Cruz. Eu confundi com Captiva. Desculpa. Não. Vera Cruz que eu ia falar. Não, Vera Cruz. Não. Vera Cruz, não. Captiva... Santa Fé até que é um carro. Qual que é o negócio da Captiva, cara? Pra dormir dentro dele. Captiva tem uns... 3.6 V6. 3.6 V6, né? A primeira? 3.6. 3.6 V6. É bicho o quê? Uns 250 cavalos por aí. Mas ela é quase 300 cavalos. Cara, Mas deve casamento civil. Aí. Deve fazer uma garrafa de Coca-Cola, né? 2 litros. Vixe, ela faz uns 3, 4 na cidade. É mesmo, Xanão. Faz. Cara, tem um cara vendendo um ali na 85. É 85 que passa ali da Favo de Mel? Tem 2 anos, cara, que esse cara tá tentando vender esse carro. Mas Eu porque do dono que ele bota lá pra ter estoque, porque não faz sentido, é a mesma. o consumo é muito alto. Tem uns BOs de câmbio, por exemplo. Tem que trocar o câmbio. Se não trocou, vai ter que trocar. Tem a corrente de comando. Cara, é um carro que hoje em dia assim, é bem... Tem um valor dela, né? Se você pagar o valor justo, bacana. E correr os riscos ali. E correr os riscos necessários, bacana. Por isso, assim, eu não gosto de falar que é trouxa a pessoa que comprou. Eu acho que a pessoa que comprou uma Captiva sem saber o que é uma Captiva antes é trouxa. Sem pesquisar. Entendi. Entendeu? É chegar na consciência. Você chegou na consciência para comprar um carro desse, Legal. show. Porque aí você vai saber o quanto vai pagar também. Entendi. Porque você Show. sabe o risco que tem ali envolvido. Uhum. É tipo você ir no Outback e reclamar do preço do suco, né? Você entrou, você sabe que lá é 20 e pouco um suco, filho. Pois é. Então, assim, não tem como. Você tá vendo uma Captiva, um carro daquele tamanho, V6, com quase 300 cavalos de potência, custando menos de 30 mil reais, Tem algo errado aí, né? A história É bem Então, simples. para finalizar o momento honestidade aqui, sinceridade, né? Fazer uma pergunta que os seus seguidores fazem o tempo inteiro, né? 45 mil carrinho para levar os catarrentos. 45 mil para levar os Os catarrentos. catarrentos, que você fala muito isso, né, cara? Que você, é muito longe, 2 ou catarrentos. 3 quilômetros. É o que? É pra escola? Quantos filhos? É pra andar na cidade? Cidade. Aham. Com gêmeos, é o tipo- que eu tenho gêmeos. É para gêmeos aqui, ó. É o típico carro pra levar as crias pra escola e pronto. Cara, tem um Honda Fit, por exemplo. Tô dentro do... Desculpa aí. Você até comentou mais cedo o Honda Fit. É super espaçoso por dentro, né? Aham. Tem um sistema de rebatimento dos bancos lá, muito massa. Tem um porta-malas bacana. Pode botar até um chiqueirinho lá dentro e deixar as crianças soltas lá. Dá pra colocar um Amarrar chiqueirinho. Não, inclusive... Mas literalmente, dá pra você deixar, né, o lado esquerdo só com as cadeirinhas dos catarrentos. Aí você Rebate levanta o o outro assim, coloca um chiqueiro lá pra... Chiqueirinho, vai deixar lá. É muito doido aquele Fit. É um carro massa. Não, né? eu sou... Como consultor financeiro, para mim, o melhor custo-benefício é o Fit, né? Se bem que hoje em dia ele tá bem mais caro, sai de linha, dá Eu pra não baixar acho um que é pouquinho. custo-benefício, que ele é caro. Ele é caro, Acho mas ele caro. ele dá uma manutenção muito, muito pouca, né? Então, tipo assim, você às vezes... Vamos falar caro, né? Você compra um Fit 2017 hoje por 70, você vai num Onix. Quanto é que é um Onix 2017? 60, 70 mil reais. Mas Então, ou seja, qual dos dois? o Honda Fit é melhor também. Mas Então, tipo assim... o Honda Fit é um pouquinho acima deles. Também de exatamente. categoria. Então, ou seja, se você falar de preço, ok, a história do suco que eu falei, né? Eu sei que o Fit, se eu for trocar a partilha de freio, se eu for fazer trocar uma suspensão, alguma coisa, ele é um pouco mais caro. Mas roda até com a suspensão estragada, que não tem problema. Não, ele é tranquilo.
Agora a última... Tem um cara que tinha um Civic, você falando do Civic lá, ele tinha um Civic, acho que era 2002. É, Civic com suspensão estragada não pode, não. Não, cara, esse Aí cara, não. ele tipo assim, esse povo capitalista que manda a gente trocar óleo de 10 em 10 mil quilômetros, meu, tá com 18, não deu problema nenhum. Eu falei, rapaz, a Honda do carro, aquele cara da Honda deve estar... mas não vai dar problema com ele mesmo, não. Provavelmente vai dar com o próximo dono. Com o próximo dono, Porque né? eu te falo uma coisa, pra o motor estragar mesmo assim, na maioria dos casos é muita negligência. Muita negligência. Pro motor travar porque... De qualquer carro, né? O motor travou, já melhorou o quê? O motor travou porque não tem... Porque teve insuficiência de lubrificação de óleo, por exemplo. Ou seja, o cara deixou de colocar óleo muitas vezes, ou tá com um óleo ruim, vencido, e passou muito tempo rodando. O cara não viu que tá apitando ali, ó, no painel do carro, que tá sem óleo, que o óleo tá ruim, tá apitando no painel. O cara não vê. Ou então o carro aquece. Por quê? Porque tá sem água, tá sem líquido. Aí o cara não abre o capô do carro para ver se tem um líquido lá, não confere se tá vazando alguma coisa, não vê no painel do carro que tá apitando, que o carro tá esquentando, pô. Então, assim, esses casos extremos tem muita negligência. Agora a última aqui, só pra passar. Deixa eu contar uma história. Ele falou aí de estourar. Eu fui livre. Eu fui, como é? Livre não, Deus me poupou, vamos dizer assim. De uma tragédia, porque teve um cara que tava me devendo uma grana, aí ele tinha um Peugeot 108, ano 90 e sei lá. Eu acho que eu não era, né? 106, né? 106, vermelho. E aí eu falei pra esse cara, o cara não tinha dinheiro na época, não sei, eu falei, não, eu pego esse carro seu, vou pegar esse carro seu. Cara, eu não sei pra quê, graças a Deus. Aí cheguei em casa, ele estourou o negócio que fumaça lá, como é que saiu do radiador? Não era nem um radiador, não, é uma válvula de solenoide, né? Não, solenoide é de câmbio, né? É de... Termostática, exatamente. Aí o carro começou a esquentar, eu falei assim, cara, graças a Deus, porque eu devolvi no mesmo dia. Eu acho que eu nunca conseguiria vender esse carro, velho. Nunca. E ele também não vendeu, porque graças a Deus, entre aspas, ele bateu o carro e não prestou mais. Agora eu quero colocar vocês assim numa pressãozinha aqui. Vai pensando enquanto eu te faço uma outra pergunta. Você vai fazer uma declaração de amor para a Xenosa usando os termos automotivos que você usa de vez em quando nos seus carros. Tipo assim, você é a gasolina. Vamos ver se ele é criativo. Vamos fazer assim, ó. Você vai fazer uma declaração de amor, pode ser uma frase só, mas usando algum termo dos jargões que você tem, viu? Qual que é o maior enfeite de oficina? Qual que é o maior... Você usa muito esse termo. Qual que é o maior enfeite de oficina de carros até 50 mil, vamos supor assim? Tem que ter 3 carros lá. Primeiro tem que ter um Chevette Turbo lá. Um Chevette Turbo lá sendo fuçado. Tem que ter um Citroën C3 ou 206. Como assim, gente? Não, pô, não. Não, o seu a gente arrumou e tal, mas assim... Ficou um tempinho lá também, né? Ficou um tempinho lá. Vender não deu certo, tivemos que arrumar, né? Mas assim, é porque muitos não têm a sorte de pegar 2 donos, né? Sim. Que arrumam Que o carro. Muitos não têm essa sorte, ficam abandonados. Então é um C3/206, qualquer um dos dois. 206 Você escolhe. Problema de seta congênito. Nossa, do 206. Esse dia a gente viu um na rua, não foi? E um Chevetão sendo fuçado lá. O quê? Quando dá certo, a gente viu um na rua fazendo. Dá certo, tá ligado? Todas as lanternas traseiras. A parte boa que a gente já entende, que a gente tava na rotatória, eu falei, o que esse cara vai fazer? O Hugo, não, ele tá com defeito. Isso é a 206. É assim mesmo. Esse comportamento é normal. Tanto que soltou a seta, o carro voltou normal. Ele acendia as lanternas de freio, as setas. A Peugeot, você que conhece, mas a Peugeot nunca soltou uma nota dessa seta, não, cara. Dizendo assim, gente, me perdoem. Não, mas realmente. Não teve um recall mundial desse negócio. Não teria condição, quebrava a empresa. Trocar todas as setas. Não, cara, isso aí é um problema simples de aterramento, assim. É algum chicote que tá dando um curto, mau contato. Acontece, passa muito tempo. Isso é praga que jogaram na Peugeot, não tem lógica não, cara. Eu tive um Peugeot, já sofri com isso, eu sei como é que é. Fui lá no setor H Norte, lá de Brasília, tentando achar essa peça.
toda semana, né? Que ele trocava um, aí não, agora tá dando problema de novo. Aí ia lá, trocava de novo. Nossa. Virei amigo do dono da loja, de 3 em 3 meses eu ia lá trocar a seta e não pagava mais. Porque eles... Pois é, mas tava trocando a lâmpada. Não, eu trocava aquela maçaneta da seta. Ah, pois é, muitas vezes é um defeito de chicote lá dentro, porque ali só aciona, ali é só a chave de seta. Provavelmente era algum chicote, fio que tava... Com os fusíveis ali, combinação com os fusíveis. Combinação de fusível, algum fusível ter queimado, algum fio que tava... Ali é crônico. Não sei, como chama quando... Oxidado também, sabe? Mas aí o cara não... Só que ele quer te vender também, ia né? ficar aquele meme lá, né? Por que, Deus? Por que? Vem com a tua mão aqui. Já viu aquele meme lá? Engraçado demais. Vem porque toda a força humana já tentou, agora só o milagre. Já me mandaram esse vídeo. É bom utilizar. Fala do seu. Eu não quero falar do meu, Não tadinho. quero isso. Tô brincando. Qual? Do 206? Não sei, mas foi com 206 que ela rodava isso. Era o meu Goiás 206. Cara, o engraçado, o motor dele é muito bom, né? O ruim Não, é... bom, e o bichinho corria mais que o meu C3. Ele era muito melhor na estrada. Você tá comparando... Se bem que tem os dois... Gente, então mais quer ou dizer menos que a igual, Xenosa foi. teve 2 enfeites de oficina. Teve o C3, ou seja, graças a Deus que na mão dela não virou enfeite, mas se você passar então em qualquer oficina, 90% das oficinas vão ter 3 enfeites lá. Um Chevette sendo mexido, um C3 e um 16. Inclusive a gente comprou o 206 mesmo porque o dono falou assim, não, tá com o motor trocado, motor flex. Não, é bom. É bom. Ele tava com motor flex, já Você já ficou enfeitado na oficina um tempo trocando. Ficou também. Mas ele deu defeito na embreagem dele, não foi? Deu defeito na embreagem, teve que trocar o cabo da embreagem, Olha, que é crônico. cara. Trocou Não, o e eu cabo da morava em embreagem. Piracanjuba na época. O pessoal do interior não tem a peça, eu tinha que... A suspensão já é acostumada, a gente sabe que Não, presta nunca nem mesmo. mexeu. Nem Nunca mexeu. mexeu. Se não tivesse cantando assim, só vai mexer quando começar a cantar Pirão da Curva. Aí a gente mexe. Mas tá de boa, então vai. Não, mas ele era velhinho, tá? Ele batia. Eu morava lá no interior, a rua da casa da minha avó era toda buraquenta, assim, ó. Meus tios ficavam lá e falavam, eu já sei que a Isadora tá chegando. Ó, a Isadora tá chegando. Que o porta-mala pode pá, pá, pá. Olha, cara. E eu lá dentro com som alto, porque eu não escutava nada. Uma vez caiu o escapamento começou a cair. Sério, cara. Nunca esqueci, eu tava indo levar currículo em Maripotaba, né, na época. Escapamento. Como sempre, muitas cidades, aí eu chegando lá com o escapamento, tudo arrastando. Eu falei, me contrata que eu tô precisando. Olha, trocar de carro. Olha. Mas o motor, ar-condicionado, funcionava direitinho. Funcionava. Gelava, que era bom. E aí. E o som foi indo. também, né? E o som também, pra tirar o ruído. O som Aí era. Não, mas dependia, que se passasse na bacada, o CD parava, porque era CD, não tinha MP3, não. pulava. Aí parava de tocar. Senhoras e senhores, então chegou o momento mais esperado desse episódio aqui, Xenão e Xenosa. Aumente o som do seu carro aí, se você está escutando a gente no Spotify, ou se você está vendo a gente aqui no YouTube, aumenta aí, porque agora Xenão fará uma declaração de amor para a Xenosa utilizando verbetes automobilísticos. Chegou o momento, Xenão, é a sua vez. Ilumine o Xenão agora que ilumine o caminho da Xenosa. Meu amor, você é tão linda quanto um tanque cheio de gasolina aditivada, inclusive com aditivo de tanque para limpar, fazer aquela limpeza nos bicos, que o carro fica até mais econômico, mais potente. E quando você paga à vista, cartão de crédito de uma vez. Ai, Você é tão cara! Não, tem Tem mais. Eu te amo tanto quanto dirigir o meu carro após uma lavagem completa e uma higienização do ar-condicionado. Nossa. Aquele você coloca o cheirinho, sabe? Aquele cheirinho. Não, porque quando você dirige um carro depois que lavou, parece nível. outro carro. Outro nível, carro novo. Se você queria vender, você não quer mais, não. Amor, você é tão linda quanto um jogo de pneus Michelin Nossa, essa aí é... Aro 18 do Fusion. Aí, Esse cara! Merece um Zac, beijo. merece um beijo. Beija! Valeu! Xenão e Xenosa, olha, de fato foi uma decoração vocês terem vindo aqui. Foi show, muito bom. O Xenão e a Xenosa iluminou o nosso caminho aqui hoje. Com certeza. Muito obrigado por terem vindo. Deus abençoe o caminho de vocês, de fato, né? Essa família, né? Já sinto que a gente está aqui falando. Quando eu vi os Xenãozinhos e as Xenozinhas
que venha na hora certa, né? Que tudo dê certo na vida de vocês. Parabéns pelo trabalho, a influência que vocês têm, que é muito saudável, muito positiva, tanto no canal da Xenosa quanto nos carros do Xenão. Que Deus continue de fato abençoando vocês. Muito obrigado, de verdade, por ter sentado nessa mesa aqui do Update, onde a atualização do conhecimento é o nosso nome. E o Xenão e a Xenosa são o app desse date, ou seja, desse encontro aqui, né? Eles que são o app. Muito obrigado por ter vindo aqui, de fato, que tenham sucesso. E o Xenão ilumine o caminho de vocês. Eu sempre quis terminar um vídeo assim, cara. Que o Xenão ilumine o caminho de vocês. Valeu, um abraço, galera.